O resumo do capítulo 10 de Macabeus é um capítulo que celebra a fidelidade de Deus e a coragem dos macabeus. Ele narra a purificação do templo, um evento que se tornaria uma festa judaica, e mostra que mesmo após essa grande vitória, a luta continuou. A segunda parte do capítulo enfatiza a contínua dependência de Judas em relação à oração e ao socorro divino, que se manifesta de forma milagrosa na batalha contra Timóteo. O texto reforça a crença de que a vitória de Israel não se deve à sua própria força, mas à proteção de Deus. Vamos à leitura. 2 Macabeus, capítulo 10. Sob a proteção do Senhor, Macabeu e seus companheiros retomaram o templo e a cidade. Destruíram os altares que os estrangeiros haviam edificado na praça pública, como também os troncos sagrados. Após terem purificado o templo, erigiram outro altar para os holocaustos. Utilizaram uma pedra para tirar faíscas, das quais eles se serviram para oferecer os sacrifícios. Após 2 anos de interrupção, queimaram o incenso, reacenderam as lâmpadas e recolocaram os pães da proposição. Feitas essas coisas, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor que não mais os entregasse a semelhante calamidade, mas se recaíssem nas ofensas, que corrigisse com brandura, sem entregá-lo às mãos das nações ímpias e bárbaras. Foi no dia do aniversário da profanação do templo pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Casleu, que eles o purificaram. Prolongaram as cerimônias e os festejos por 8 dias, como na ocasião da festa dos tabernáculos, recordando-se de que pouco antes, na ocasião dessa festa, habitavam nas montanhas e nas cavernas como animais selvagens. Foi assim que, levando ramalhete, ramos verdejantes e palmas, cantavam hinos àquele que lhe havia concedido a ditar de purificar o seu templo. Decretaram por um edito público a toda a nação judia que esses mesmos dias fossem solenizados em cada ano. Acabamos de narrar as circunstâncias da morte de Antíoco, cognominado Epifanes. Vamos agora proceder à narrativa dos acontecimentos sucedidos sob Antíoco Eupató, filho desse sacrílego, resumindo o que se refere aos males da guerra. Assim que subiu ao trono, esse príncipe pôs à frente dos negócios do reino um certo Lícias, a qual nomeou também governador militar e chefe da Celecíria e da Fenícia, porque Ptolomeu, apelidado Macron, tomando a iniciativa de se mostrar justo para com os judeus, em vista da perseguição movida contra eles, procurou governá-los na paz. Mas pelos favoritos do rei, ele havia sido denunciado a Eupató. Por outro lado, taxado muitas vezes de traidor, por ter deixado Chipre, que lhe fora confiada por Filometó, e se ter posto a serviço de Antíoco Epifanes, assim não podendo exercer com honra seu alto posto, envenenou-se e morreu. Mas Jorja, tornando comandante do exército nessas paragens, tomava consigo tropas estrangeiras e aproveitava-se de todas as ocasiões para guerrear os judeus. Os edumeus, senhores de várias fortalezas importantes, em combinação com ele, molestavam os judeus, acolhiam os exilados de Jerusalém e mantinham um estado de guerra contínuo. Então Macabeu com seus companheiros atacaram as fortalezas da Idumeia, após haver rezado e invocado auxílio de Deus. Atacaram-nas vigorosamente, apoderaram-se de todas, repeliram os que combatiam sobre as muralhas e massacraram os que caíam em suas mãos. Mataram não menos de 20.000 homens. 9.000 fugitivos, pelo menos, haviam procurado abrigo em 2 fortalezas, equipadas com o necessário para resistir ao cerco. Macabeu deixou Simão, José e também Zaqueu e seus companheiros, para expugná-los, e dirigiu-se para onde se exigia mais a sua presença. Todavia, os companheiros de Simão, seduzidos pelo dinheiro, deixaram-se corromper por alguns dos que se achavam nas torres da fortaleza, e mediante a soma de 70.000 dracmas, deixaram escapar muitos deles. Ouvindo essas notícias, Macabeu acusou-os diante da Assembleia dos Chefes de terem vendido seus irmãos a troco de dinheiro, entregando os inimigos à liberdade. Comprovada sua traição, mandou executá-los e em seguida tomou conta das 2 cidadelas. Coroadas de êxito as lutas de ambos os lados, ele matou mais de 20.000 homens nas 2 fortalezas. Anteriormente vencido pelos judeus, Timóteo coligou copiosas tropas estrangeiras e reuniu na Ásia uma numerosa cavalaria, indo em direção à Judéia com a intenção de conquistá-la pelas armas.
Com a sua chegada, Macabeu e seus companheiros cobriram a cabeça com terra e cingiram os rins com sacos em sinal de prece. Em seguida, prostrados aos pés do altar, rogaram a Deus piedade para com eles, pedindo que se declarasse inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários, conforme a promessa formal da lei. Terminada a oração, empunharam as armas, retiraram-se para bem longe da cidade e detiveram-se ao chegar perto do inimigo. Ao despontar a aurora, travaram combate os dois lados, contando uns com o êxito e a vitória, por causa de sua valentia e do socorro do Senhor, e os outros entregando-se ao combate, apoiados no próprio furor. No auge do combate, viram os inimigos aparecer no céu 5 magníficos guerreiros, montados em cavalos agiazados com freios de ouro, que se colocaram à frente dos judeus. Postando Macabeu no meio deles e protegendo-o com suas armas, tornavam-no invulnerável. Ao mesmo tempo, lançaram dardos e raios sobre os inimigos, cegando, gerando entre eles a confusão, pondo-os em desordem. Foram, pois, mortos 20.500 soldados e 600 cavaleiros. O próprio Timóteo fugiu para uma praça muito forte chamada Gazara, cujo comandante era Queréias. Macabeu e os que se achavam com ele cercaram a fortaleza durante 4 dias, enquanto os que se encontravam nela não cessavam de blasfemar e injuriar, confiados em seus muros. Amanhecendo, porém, o 5º dia, um grupo de 20 jovens do exército de Macabeu, inflamado de cólera por causa dessas blasfêmias, atirou-se corajosamente contra a muralha e massacrou todos que apareciam à sua frente. Outros subiram do mesmo modo o muro, atearam fogo às torres, acenderam fogueiras, nas quais queimaram vivos os blasfemadores. Outros ainda arrombaram as portas, fizeram entrar o restante do exército e ocuparam a cidade. Mataram Timóteo, que se escondera em uma cisterna, e também seu irmão Queréias e Apolofanes. Após essa façanha, cantaram hinos e cânticos ao Senhor, que havia operado grandes prodígios em favor de Israel, concedendo-lhe a vitória. O resumo do capítulo 11 de Macabeus é um capítulo de triunfo e esperança. A vitória de Judas contra o vasto exército de Lícias é um milagre que confirma a proteção de Deus sobre seu povo. A derrota do exército seleucida, no entanto, não é o fim da história, mas o início de uma nova fase. O acordo de paz formalizado nas cartas é uma grande vitória para a liberdade religiosa dos judeus. A perseguição que levou ao martírio de Eleazar e dos 7 irmãos agora termina com o reconhecimento oficial do direito dos judeus de viverem de acordo com as leis de seus antepassados. 2 Macabeus, capítulo 11. Decorrido algum tempo, Licias, tutor e parente do rei, regente do reino, sentindo muito pesar pelo que tinha acontecido, reuniu aproximadamente 80.000 homens e toda a sua cavalaria, e se pôs a caminho contra os judeus. Estava resolvido a transformar Jerusalém numa cidade grega, submeter o templo a um imposto semelhante ao dos templos pagãos e oferecer um leilão a cada ano à dignidade de sumo sacerdote. Sem refletir no poder de Deus, ensoberbecia-se com a multidão de sua infantaria, seus milhares de cavaleiros e 80 elefantes. Penetrando, pois, na Judéia, aproximou-se de Betsu, que é uma praça forte, a cerca de 5 esquenos das vizinhanças de Jerusalém, e sitiou-a. Logo, porém, que Macabeu e os que estavam com ele souberam que Lícia sitiava suas fortalezas, rogaram ao Senhor juntamente com o povo, entre gemidos e lágrimas, para que ele se dignasse enviar um bom anjo para salvar Israel. O próprio Macabeu foi o primeiro a pegar em armas, encorajando os demais a se exporem ao perigo com ele, para socorrer seus irmãos. Atacaram todos com ânimo resoluto. Ainda não se haviam afastado de Jerusalém, quando apareceu diante deles um cavaleiro vestido de branco, empunhando armas de ouro. Então bendizeram todos juntos ao Senhor e, repletos de coragem, sentiram-se prontos a transpassar não só os homens, mas os mais ferozes animais e até muralhas de ferro. Marcharam, pois, em ordem de batalha, com esse auxiliar enviado do céu pelo Senhor misericordioso. Como leões, atiraram-se sobre os inimigos, trucidaram 11.000 infantes e 600 cavaleiros, e forçaram os demais a fugir. A maior parte desses feridos sem armas pôs-se a salvo. O próprio Lícias salvou-se fugindo vergonhosamente. Mas Lícias era inteligente.
Refletiu, pois, na derrota e concluiu que os hebreus eram invencíveis, porque o Deus poderoso combatia com eles. Enviou-lhes uma proposta em condições justas, prometendo-lhes persuadir o rei a tornar-se amigo deles. Macabeu aceitou todas as propostas de Lícia, vendo nisso apenas utilidade, porque tudo que ele mesmo pedira por carta a Lícias em favor dos judeus, o rei concedera. Eis que em termos Lícia escreveu aos judeus: Lícia ao povo judeu saudações. João e Absalão, vossos mensageiros, entregaram-me vossas propostas e rogaram-me que as cumprisse. Expus, portanto, ao rei tudo o que devia comunicar-lhe, e ele anuiu a tudo o que era possível. Se vós, pois, permanecerdes nessas boas disposições para com o Estado, continuarei doravante a obter-vos favores. Eu incumbi vossos mensageiros e os meus de tratarem convosco as cláusulas da proposta e os pormenores. Passai bem, ano 148, aos 24 do mês de Dióscoro. Era este o conteúdo da carta do rei. O rei Antíoco a seu irmão Lícias saudações. Tendo partido nosso pai para junto dos deuses, desejamos que os povos que pertencem ao nosso reino possam dedicar-se tranquilamente aos seus negócios. Soubemos, no entanto, que os judeus resistem em adotar os costumes helênicos, conforme a decisão de nosso pai, mas preferem conservar suas tradições e pedem que lhe deixemos seus costumes. Querendo, pois, que esse povo viva igualmente em paz, decretamos que o templo lhe seja restituído e que possam viver segundo as leis de seus antepassados. Farás bem em lhe mandar mensageiros para concluir a paz com eles, de modo que, reconhecendo nossas intenções, fiquem tranquilos e voltem sem receio a seus afazeres. Eis a carta do rei ao povo judeu. O rei Antíoco ao conselho dos anciãos e aos demais judeus saudações. Fazemos votos de que estejais passando bem. Também nós estamos com boa saúde. Contou-nos Menelau que desejais retornar aos vossos negócios. A todos os que vierem para o meio deles até o dia 30 do mês de Xântico, eu estenderei a mão. Permito também aos judeus que usem seus próprios alimentos e sigam seus costumes, como outrora. Nenhum deles será molestado por transgressões passadas. Incumbi Menelau de ir tranquilizá-vos. Passai bem, ano 148, no dia 15 do mês de Xântico. Do mesmo modo, os romanos enviaram aos judeus uma carta nesses termos. Quinto Mênio e Tito Mânio, legados romanos ao povo judeu, saudações. Damos nosso assentimento a tudo que Lícias, parente do rei, vos ortogou. Quanto ao que ele julgou necessário submeter ao rei, enviai-nos alguém sem demora, a fim de que, após um exame, possamos falar-lhe de modo mais vantajoso para vós, porque vamos para Antioquia. Apressai-vos, pois, em nos enviar mensageiros, para que saibamos bem quais são vossos desejos. Passai bem, ano 148, no dia 15 do mês de Xântico. O resumo do capítulo 7 de Coríntios é uma passagem fundamental sobre a vida cristã em meio às realidades do mundo. Paulo oferece uma sabedoria equilibrada sobre casamento e celibato, mostrando que ambos são caminhos válidos de santidade, dependendo do dom de cada um. Ele defende a permanência no casamento, mesmo nos casos mistos, e estabelece o princípio geral de que a fé deve ser vivida plenamente em qualquer vocação ou estado de vida em que Deus nos encontrou. 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 1 ao 24. Agora, a respeito das coisas que me escreveste, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher, e cada mulher tem a seu marido. O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpra para com o marido. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Isto digo como concessão, não como ordem, pois quereria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular. Uns este, outros aquele. Aos solteiros e às viúvas, digo-lhe que é bom se permaneceres assim como eu. Mas se não podem guardar a continência, case-se. É melhor casar do que abrasar-se.
Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente o marido não repudie sua mulher. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se um irmão desposou uma mulher pagã, sem a fé, e esta consente em morar com ele, não a repudie. Se uma mulher desposou um marido pagão e este consente em coabitar com ela, não repudie o marido. Porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Mas se os pagãos querem separar-se, que se separem. Em tal caso, nem o irmão nem a irmã estão ligados. Deus vos chamou a viver em paz. Aliás, como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher? Quanto ao mais que cada um viva na condição na qual o Senhor o colocou, ou em que o Senhor o chamou, é o que recomendo a todas as igrejas. O que era circunciso não foi chamado à fé. Não dissimule sua circuncisão. Quem era incircunciso não se faça circuncidar. A circuncisão de nada vale, e a incircuncisão de nada vale. O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. Eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes disso. Mesmo que possas tornar-te livre, antes cuida de aproveitar melhor o teu chamado. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado fez-se escravo de Cristo. Por alto preço fostes comprado. Não vos tornei escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que estava quando Deus o chamou. O resumo do Salmo de hoje é uma visão profética e universalista da salvação. Ele anuncia que Jerusalém, a cidade de Deus, será o lar espiritual de todas as nações. O Salmo quebra as barreiras nacionais e étnicas, declarando que o nascimento em Sião é um novo ato de criação divina, aberto a todos os povos. O texto termina com uma celebração da alegria de encontrar em Deus a fonte de toda a vida e bênção. Salmo 86. O Senhor ama a cidade que fundou nos Montes Santos. Ele prefere as portas de Sião às tendas de Jacó. De ti se anuncia um glorioso destino, ó cidade de Deus. Ajuntarei Raabe e Babilônia aos que me honram. Eis a Filistéia e Tiro com a Etiópia. Lá todos nasceram. Será dito de Sião, um por um, todos esses homens nela nasceram. Foi o próprio Altíssimo quem a fundou. O Senhor escrever então no registro dos povos, aquele também nasceu em Sião, e cantarão entre danças, todas as minhas fontes se acham em ti. Nesse trecho de Eclesiástico, se divide em 3 partes, que explora o papel da sabedoria na vida de um indivíduo. A primeira parte descreve a sabedoria como uma forma ativa que ensina e protege. A segunda parte detalha as recompensas práticas de seguir a sabedoria, incluindo a aceitação por Deus e a autoridade sobre os outros. A terceira parte serve como um aviso, destacando a destruição, que aguarda aqueles que por orgulho ou covardia rejeitam seu chamado. Eclesiástico capítulo 4, dos versículos 11 ao 21. E serás como um filho obediente do Altíssimo, que mais do que uma mãe terá compaixão de ti. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sobre a sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Aqueles que velam para encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que a possuem terão a vida como herança. E Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Aqueles que a servem serão obedientes ao Santo. Aqueles que a amam serão amados por Deus. Aqueles que a ouvem julgará as nações. Aquele que atenta em contemplá-la permanecerá seguro. Quem nela põe sua confiança a terá como herança e sua posteridade a possuirá, pois na provação ela anda com ele e escolhe-o em primeiro lugar. Ela traz-lhe o temor, o pavor e a provação. Ela o atormenta com sua penosa disciplina, até que, tendo experimentado nos seus pensamentos, ela possa confiar nele. Então ela o porá firme, voltará a ele em linha reta. Ela o cumula de alegria, desvenda-lhe seus segredos e enriquece-o com tesouro de ciência, de inteligência e de justiça.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.